manhã comecei a ler a autobiografia, mas o celular ele está dando problema e eu não vou conseguir ler, ele está pulando. Vamos cantar então a canção que Srila Govinda Maharaj fez para Siddhar Maharaj. Deixa eu ver que página que está do livro. De Kirtan no Templo de São Paulo. O nome da canção é Sri Guru Arati Stuti, página 133 do livro. É uma canção glorificando Srila Siddhar Maharaj, composta por Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj. Depois eu vou ler a tradução dela. Jaya Guru Maharaja Jatira Jesvara, Jaya Guru Maharaja Jatira Jesvara, Sibhakti Rakakareva Goswami Sridhara, Shri Bhakti Rakakadeva Goswami Sridhara, Patita Pavana Lila Visari Bhuvane, Patita Pavana Lila Visari Bhuvane, Nisari Ladina Hina Apamarajane, Nisari Ladina Hina Apamarajane, Tomara Coruna Gana Murati Heriya, Tomara Coruna Gana Murati Heriya, Preme Bhagavana Jiva Pode Muratiya, Preme Bhagavana Jiva Pode Muratiya, Sudhira Supibhya Devo Divya Babasai, Sudhirga Supibhya Devo Divya Vasvarasai, Divya Jnana Dipta Netra, Divya Jyoti Moi, Divya Jnana Dipta Netra, Divya Jyoti Moi, Suvarna Suraja Kanti Aruna Vasana, Suvarna Suraja Kanti Aruna Vasana, Tulasi Tilaka Tulasi Mala Chadana Bhuchana, Tilaka Tulasi Mala Chadana Bhuchana, Apurva Sriyanga Shobha Kore Jalamala, Apurva Sriyanga Shobha Kore Jalamala, Odarya Unata Bhava
Madhurya Udva Ala Udarya Udala Mata Madhurya Udva Ala. Achincha Pratibha Snigda Gambira Udvara Achincha Pratibha Snigda Gambira Udvara Jadagyana Giri Vajra Divyadik Sadara Jadagyana Giri Vajra Divyadik Sadara Gora Sankirtana Rasera Serazai Gora Sankirtana Rasera Serazai Doyalanitai Namenita Premamoi Doyalanitai Namenita Premamoi Sangopange Gora Damenita Parakasa Sangopange Gora Damenita Parakasha Gupta Govardhani Divyalila Ravilasa Gupta Govardhani Divyalila Ravilasa Gaudiya Acharya Gosti Gora Vabhajana Gaudiya Acharya Gosti Gora Vabhajana Gaudiya Siddhanta Mani Canta Vibhuchana Gaudiya Siddhanta Canta Gaudiya Siddhanta Canta Vibhuchana Gora Sarasvati Spurta Siddhante Rakani Gora Sarasvati Spurta Siddhante Rakani Aviskrita Gayatrira Artha Chintamani Aviskrita Gayatrira Artha Chintamani Ekatatavanarnete Nityanavabhava Ekatatavanarnete Nityanavabhava Susangati Samanjasya Sabhapravava Susangati Samanjasya Sabhapravava Tomara Satirtha Varga Sabe Kamate Tomara Satirtha Varga Sabe Kamate Rupa Sarasvati Dara Dekena Tomate Rupa Sarasvati Dara Dekena Tomate Tulasi Malika Hastesina Magrahana Tulasi Malika Hastesina Magrahana Deki Sakalera Royo Prabhu Dipana Deki Sakalera Royo Prabhu Dipana Koti Chandra Sushitala Opadabarasa Koti Chandra Susitala Opadabarasa Gandharva Govinda Lila Mrita Lavasa Gandharva Govinda Lila Mrita Lavasa Avichincha Veda Veda Siddhanta Prakasha Avichincha Veda Veda Siddhanta Prakasha Sanande Aroti Stuti Kore Dinadasa Sanande Aroti Stuti Kore Dinadasa Jaya Guru Maharaj Jaya Guru Maharaj Jaya Guru Maharaj Jaya Guru Maharaj Jaya Guru Maharaj, 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 Jaya Guru Maharaj. Eu vou ler a tradução dessa canção, composta por Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj. São 16 versos que Srila Govinda Maharaj compôs para o seu Guru. O primeiro verso diz o seguinte: todas as glórias ao Senhor Guru Maharaj dos sannyasis, ele é o rei, o imperador, o glorioso Srila Bhaktirakaki Sridhar Devi Goswami Maharaj. Srila Siddhar Maharaj, ele é um dos 18 sannyasis somente de Srila Bhaktisiddhanta. Srila Bhaktisiddhanta, ele fez muitos e muitos discípulos, mas somente 18 sannyasis. E aí, como diz aqui Gurudeva, nesse verso, ele é o rei dos sannyasis.
Srila Siddhar Maharaj, quando ele recebeu o sannyasi de Srila Bhaktisiddhanta, Bal Maharaj, que foi um dos incentivadores a ele receber sannyasi, Bal Maharaj, ele falou para Srila Bhaktisiddhanta, ele já era sannyasi, né, Bal Maharaj. Quando ele falou para Srila Bhaktisiddhanta, ele é um ótimo pregador, Srila Siddhar Maharaj, ele é um ótimo pregador, não deixe ele coletando, porque ele fazia coletas também para a missão. Ele falou, ele não é bom de coleta, não que ele não seja bom de coleta, mas o foco dele é pregar, ele é um ótimo pregador. E aí ele incentivou Srila Bhaktisiddhanta a dar sannyasi para Srila Siddhar Maharaj. E ele falou também, Bal Maharaj falou, eu nunca vi Srila Bhaktisiddhanta tão feliz de dar o sannyasi para alguém, como ele ficou quando ele deu sannyasi para Srila Siddhar Maharaj. Então, o Gurudeva colocou aqui nesse verso que Srila Siddhar Maharaj, ele é o rei dos sannyasis, ele é imperador dos sannyasis. O segundo verso diz o seguinte: estendendo a este mundo os seus passatempos, como o Salvador dos caídos, o Senhor, ele libertou, o Senhor aqui é Srila Siddhar Maharaj, ele libertou todas as almas sofredoras, incluindo as mais desafortunadas, desamparadas. Ele libertou as almas do mundo inteiro, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Quando Prabhupada Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele abandonou o corpo em 1977, ele falou para os seus discípulos procurarem Srila Siddhar Maharaj para continuar a vida devocional, para continuar o avanço espiritual. E antes de Prabhupada abandonar o corpo, em 1971, Prabhupada abandonou o corpo em 77. Em 1971, a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele levou os seus principais discípulos na época para a Índia, para falar, para ver Srila Siddhar Maharaj. E ele falou para Srila Siddhar Maharaj, eu trouxe aqui para vocês diamantes, transforme eles em brilhantes. Qual a diferença do diamante e do brilhante? O diamante é a pedra preciosa, mas ela não é lapidada. Como que faz a lapidação do diamante? Eles vão cortando os cantos e aí que ele fica realmente brilhante. Então, Prabhupada levou os discípulos e falou para eles, e falou para Srila Siddhar Maharaj, transforme eles em brilhantes, corrija eles, corte as arestas. Em 71 isso. E quando antes dele abandonar o corpo, Prabhupada falou para os principais discípulos, vão se abrigar em Srila Siddhar Maharaj. Então ele salvou não somente os orientais, mas ele salvou nós ocidentais. Ele é aquele que quer ser salvo. Não adianta só ter um guru genuíno, um guru como Srila Siddhar Maharaj, na nossa linha de sucessão discipular, se a gente não faz o que ele orienta. Mas ele salvou, como diz aqui Srila Govinda Maharaj, ele salvou todos nós caídos, almas caídas. O nome dele diz tudo, né? Srila Bhaktisiddhanta deu um nome para Srila Siddhar Maharaj no dia da iniciação, Srila Bhakti Rakaki Sridhar. Sridhar quer dizer o principal, Rakaki é devoção, Rakaki é o guardião, e Bhakti é devoção. Então, ele deu um nome para ele de o principal guardião da devoção. Todo mundo sabe essa história, que ele, quando Srila Siddhar Maharaj, ele escreveu os 10 versos para Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Bhaktisiddhanta ficou muito feliz com aquilo. E ele falou, não foi você que escreveu, foi o próprio Srila Bhaktivinoda que escreveu isso. E aí ele falou, agora eu tenho com quem deixar a missão. Agora eu posso abandonar o corpo. Tem alguém que pode prosseguir na linha devocional. Tem alguém para me substituir.
Então esse é Srila Siddhar Maharaj, aquele que deu a misericórdia para todos nós. Ele fundou o Sri Chaitanya Sarasvati Mati para nos levar para Goloka Vrindavana, o mundo transcendental, mas não qualquer mundo transcendental, onde vive Krishna tocando flauta com os amiguinhos, com as amiguinhas. Esse é o local. Terceiro verso. Ao contemplar a sua forma sagrada de misericórdia, concentrada, as almas afortunadas, elas caem em um desmaio e o êxtase do amor divino. Quando você contempla a forma afortunada, a forma divina de Srila Siddhar Maharaj, a alma cai em êxtase divino. Esse é o terceiro verso da canção. Quarto verso. A sua nobre forma, repleta de emoção divina, ela é o néctar para os nossos olhos. Com o conhecimento divino e os olhos brilhantes, refulgência preenche os céus. A forma de Srila Siddhar Maharaj, ele era muito alto, muito magro, ele tinha os braços longos, as mãos longas, ele tinha todas essas características de uma pessoa santa. A pessoa santa, nas escrituras, dizem que ela, de pé, com os braços estendidos, a ponta dos dedos da mão chegam a passar do joelho. E Srila Siddhar Maharaj tinha essa forma bela, divina, de um grande devoto, de um devoto puro. Quinto verso. O Senhor, ele diz aqui para Srila Siddhar Maharaj, é como um sol dourado, resplandecente, em vestes cor de açafrão, adornado com tílaca e contas e tulasi no pescoço. E você é abençoado com a fragrância do sândalo. Outro verso. Verso número 6. A inigualável beleza da sua forma sagrada ela deixa todos cegos com o seu brilho. A sua benevolência provém de um coração muito nobre, no luar da doçura do amor. Sétimo verso. Gênio inconcebível, afeto, gravidade, magnanimidade. É um raio a esmagar o conhecimento mundano. Você é o reservatório que consegue a divindade. Oitavo verso. Na dança
do Sankirtan, o canto congregacional dos Santos Nomes, do Senhor Supremo, Dourado, Mahaprabhu, o Senhor, ele se envolve com o êxtase. O Senhor chama sempre tão amorosamente Doyal Nitai, Doyal Nitai. Doyal Nitai é misericórdia a Nityananda Prabhu. Srila Siddhar Maharaj pedindo misericórdia para Nityananda Prabhu. Nos últimos tempos de vida, Srila Siddhar Maharaj, ele não cantava mais a Japamala. Ele parou de cantar o Mahamantra Hare Krishna. Ele entregou sua Japamala para Srila Govinda Maharaj e nos últimos tempos de vida ele só cantava Doya Nitai, Doya Nitai, Doya Nitai, Doya Gora, Doya Gora, Doya Gora, misericórdia, misericórdia, Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, era isso que ele cantava. Somente isso ele cantava. E uma vez um discípulo virou para ele e falou: Siddhar Maharaj, por que você parou de cantar o Mahamantra Hare Krishna? Porque você agora só canta Doya Nitai, Doya Gora, Nitai Gora Haribo? Ele falou: porque só Nityananda Prabhu pode me salvar. Só Nityananda Prabhu pode me salvar. Mas não é para nós fazermos isso. Nós não somos Srila Siddhar Maharaj. Se nós formos fazer isso, nós seremos imitadores. Ele não mandou ninguém fazer isso. O que o Guru faz, ele faz. Não é para nós imitarmos. Mas ele parou de cantar o Mahamantra Hare Krishna. Ele só cantava Doya Nitai, Doya Gora, Nitai Gora Haribo. Então o Gurudeva está explicando isso também aqui nesse verso. 9º verso. Eternamente presente em Navadvip, com os seus associados, por sua doce vontade, o Senhor, ele desfruta dos seus passatempos sagrados na colina de Govardhana oculta. Colina de Govardhana oculta, Gupta Govardhana, Gupta é oculta, é o Govinda Kunda, que tem lá em frente à missão, que é um templo que Srila Maharaj fez, que tem um lago em volta. Aquele é o Govinda Kunda. Então, Gupta Govardhana, ele nunca saiu da Índia, Srila Siddhar Maharaj. Ele não queria nem ir para Calcutá. Prabhupada Sebhaktivedanta que fez ele ir para Calcutá para pregar. Então, ele ficava sempre lá em Navadvip, na Govardhana oculta, Gupta Govardhana. Outro verso, 10º verso. O Senhor é o receptor apropriado da sua dignidade. Na Assembleia dos Gaudiya Acharyas. O Senhor é a joia do Gaudiya Siddhanta, o conhecimento Gaudiya, adornado em seu peito com tanta nobreza. Srila Siddhar Maharaj, ele tinha o Siddhanta Gaudiya, o conhecimento Gaudiya Vaishnava perfeito. Por isso Srila Siddhar Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta falou: agora eu tenho com quem deixar a missão. Ele sabia tudo sobre as escrituras. E ele não só sabia, mas ele vivia isso. Srila Siddhar Maharaj, ele tinha uma vida em êxtase puro. Não só sabia o Siddhanta, mas ele aplicava o Siddhanta na vida dele e tentava passar para todos nós o Siddhanta, o conhecimento divino que Mahaprabhu deu para nós. 11º verso. O Senhor é a mensagem viva de Sri Goura, de Mahaprabhu, e
é a mina das conclusões perfeitas. O Senhor revelou o significado interno do Gayatri Mantra, a gema que satisfaz todas as aspirações. Ele foi o único que decifrou o Gayatri Mantra, Srila Siddhar Maharaj. O que quer dizer o Gayatri Mantra? O que fala o Gayatri Mantra? Serviço a Shrimati Radharani. Isso aqui fala o Brahma Gayatri, o Gayatri Mantra. E Srila Siddhar Maharaj também falou, Shrimad Bhagavatam, a conclusão do Shrimad Bhagavatam é servir Shrimati Radharani. 18 mil versos concluindo que nós somos servos de Shrimati Radharani. Nós temos que servir Shrimati Radharani. Essa é a conclusão do Bhagavatam, também dada por Srila Siddhar Maharaj. Srila Siddhar Maharaj, ele deu qual que é o significado do Mahamantra Hare Krishna. O Senhor ama. A maioria dos gurus, a maioria dos irmãos espirituais dele, inclusive a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, viam o Senhor ama do Mahamantra Hare Krishna como o Senhor Ramachandra. Outros como Balarama. Mas Srila Siddhar Maharaj, ele colocou Rama do Mahamantra Hare Krishna como Radharamana. É Krishna que dá prazer a Shrimati Radharani. Rama, o significado da palavra Rama é prazer. Então, Srila Siddhar Maharaj, ele deu esse significado para o Rama. É Radharamana, é Krishna que dá prazer para Shrimati Radharani. E ele falou, o Mahamantra Hare Krishna é Krishna Lila puro. Não tem Rama Lila, não tem Senhor Rama no Mahamantra Hare Krishna. Somente Krishna. É Krishna, é Hare, que é Shrimati Radharani, e é Rama, que é Radharamana. Somente ele deu esse significado também, além do Gayatri Mantra. Então, Srila Siddhar Maharaj, ele tinha uma concepção que ninguém consegue ter. Ninguém consegue ter essa concepção. Ele deu essa concepção para nós. E por isso que Gurudeva colocou sobre isso aqui no verso 11º. 12º verso. Quando o Senhor fala, aqui o Senhor que ele está dizendo, Srila Govinda Maharaj, é Guru Maharaj, Srila Siddhar. Quando o Senhor fala, um único assunto, ele é revelado sob uma luz sempre renovada, ajuste apropriado e harmonia. Todos esses formam o seu poder espiritual. Srila Siddhar Maharaj sempre falava, como diz aqui, com harmonia e o ajuste correto. Ele tinha essa visão, a visão correta das Escrituras. 13º verso. Todos os seus queridos irmãos espirituais declaram unanimemente que eles percebem dentro da sua santidade a linha de Rupa Nuga, de Rupa Sarasvati, do conhecimento que Rupa Goswami deu. Os irmãos espirituais, eles viam isso em Srila Siddhar Maharaj. O conhecimento de Rupa Goswami, que é o conhecimento de Mahaprabhu, estava dentro dele. Por isso, os irmãos espirituais de Srila Siddhar Maharaj, quando Prabhupada abandonou o corpo, eles queriam que ele fosse o acharya da missão. Mas ele não queria, como nós lemos, ele queria sempre ficar em segundo plano. Ele nunca queria aparecer, Srila Siddhar Maharaj. Esse era o humor dele. E é o humor correto de um Gaudiya Vaishnava. Não querer aparecer.
Ele não era o que queria cantar, ele não é o que queria se destacar. Tanto é que quando o guru dele, Srila Bhaktisiddhanta, pediu para ele cantar a canção Sirupa Manjari Pada, ele não quis. Esse é o humor correto, não querer isso, eu quero fazer aquilo, eu. Não, ele ficava sempre em segundo plano, Srila Sridhar Maharaj. Mas os irmãos espirituais dele sabiam que ele era o mais elevado. Ele tinha um conhecimento puro que Rupa Goswami deu. Por isso, depois, quando Srila Bhaktisiddhanta abandonou o corpo e Srila Sridhar Maharaj fundou a missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati, os irmãos espirituais, a maioria, iam lá receber a Harikata dele. Muitos e muitos foram receber sannyasi dele. Iam lá escutar ele falar o Harikata. E eles falavam, você quer ouvir Srila Bhaktisiddhanta agora que ele já partiu? Escute Srila Sridhar Maharaj. Os irmãos espirituais dele viram que ele era realmente a pessoa que sucedeu Srila Bhaktisiddhanta. 14º verso. Ver o Senhor cantar o santo nome na Japamala de Tulasi, que está na sua mão, desperta o pensamento sobre o Senhor Supremo nas mentes de todos. Ver Srila Sridhar Maharaj cantar a Japamala de Tulasi na mão desperta o pensamento de Krishna em todos. Outro dia nós lemos aqui no livro de Srila Govinda Maharaj, ele falando sobre o devoto puro. Como sabemos se o devoto é um guru genuíno? Quando ele, ao olhar para ele, você lembra de Krishna. Quando você lembra de Krishna, ao ver um devoto, você pode saber que ele é um devoto puro. É um guru genuíno. Essa é uma das formas de nós sabermos. Vamos continuar então. Agora no 15º verso. Os seus pés, eles são refrescantes, como 10 milhões de luas. Também tem uma canção de Shri Narottama Das Thakura que fala isso de Nityananda Prabhu. Os pés são refrescantes como 10 milhões de luas. E Srila Govinda Maharaj também fez esse verso aqui falando isso. Em serviço a eles, aos seus pés de lótus, eu ponho toda a minha fé. Por sua graça, um dia nós poderemos beber o néctar dos passatempos de Radha Govinda, pela sua graça. Se não tiver a graça do Guru, se não tiver a misericórdia do Guru, ninguém vai chegar em Radha Krishna, em Radha Govinda. O Guru, ele dá misericórdia, aí você consegue chegar, senão não. Por isso nós não somos nada sem o Guru. O Guru é tudo para nós. Não tem ninguém mais importante para nós do que o Guru. Nem o teu pai, nem tua mãe, nem teu filho, nem tua filha, nem a mulher, nem o marido, ninguém. Ninguém no mundo é mais importante para nós do que o Guru. Tem que ser mais importante. Ninguém considera isso. Todo mundo coloca em primeiro lugar a família, o filho, o pai, a mãe, o marido, a mulher. Mas o Guru é o mais importante na nossa vida. E através dele nós podemos chegar em Radha Krishna, em Radha Govinda. Somente através dele, pela misericórdia dele. Porque Krishna, quando ele vem na forma de um guru, nós lemos isso também esses dias, ele vem para dar a misericórdia para nós, almas caídas. Uma das expansões de Krishna é na forma do guru.
Isso é para nos salvar dessa ilusão material, nos tirar aqui do mundo material, levar todos nós para o mundo transcendental, nós almas. E finalmente, o 16º verso aqui dessa canção. Ó personificação das conclusões perfeitas e inconcebivelmente uno e, contudo, diferente. Eu canto esta prece em seu Arati, com júbilo, o seu servo humilde. Então, essa canção que nós cantamos aqui é o Arati de Srila Siddhar Maharaj. Então, o último verso, Srila Govinda Maharaj fala justamente isso. Ó personificação das conclusões perfeitas, inconcebivelmente uno e, contudo, diferente. Eu canto essa prece em seu Arati, com o júbilo, seu servo humilde. Então, Srila Govinda Maharaj escreveu essa canção para o seu Guru, Srila Siddhar Maharaj. Temos o Pranam Mantra também aqui de Srila Siddhar Maharaj, que nós cantamos todo dia, de manhã à noite, acabamos de cantar na hora do Arati, né? Devandivya Tanam Suchanda Vadanam Balarka Chananchitan Sandrananda Puran Sadekavaranam Vairagya Vidyabuddhin Shri Siddhanta Nidin Subhakila Sitan Sarasvatanam Varan Vandetan Subhadamadeka Sharananya Sisvaran Shridaran. Esse é o Pranam Mantra, também composto por Srila Govinda Maharaj, para Srila Siddhar Maharaj, seu Guru. Aí tem aqui Pranam Mantra, que diz o seguinte: eu caio aos pés de Srila Siddhar Devi Goswami Maharaj, quem, com uma expressão charmosa, canta as suas canções do doce néctar, vestido com as vestes refinadas, como o sol recém-nascido. Ele é o verdadeiro santo que os devotos escolheram. O seu desapego e o conhecimento são, assim, como um oceano. A casa do tesouro da conclusão completa e perfeita. Radiantemente, os passatempos de devoção amorosos, a morada do puro êxtase. Você é aquele que concede a boa fortuna. Você é o principal, verdadeiro seguidor de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Cabeça e o grandioso general de toda a ordem da vida renunciada de sannyasi. Meu Senhor e Mestre, é o meu único abrigo. Eu adoro os seus pés, Srila Siddhar Maharaj. Esse é o Pranam Mantra que Srila Govinda Maharaj fez para o seu Guru, Srila Siddhar Maharaj. Então amanhã faremos o festival de Srila Siddhar Maharaj. De manhã eu vou ler uma aula de Srilacharya Maharaj falando sobre a vida de Srila Siddhar Maharaj, amanhã de manhã, no programa da manhã.
E à noite, a partir das 19 horas, mais ou menos, faremos o festival. Vamos falar da vida dele, tentar glorificar ele. É difícil, né, glorificar alguém tão elevado como Srila Sridhar Maharaj, mas nós temos que tentar. Ninguém tem a capacidade de glorificá-lo, mas temos que tentar. Então, quem quiser participar amanhã presencialmente do festival de Srila Sridhar Maharaj, venha, me avise antes que virá, e será um festival de acordo com o que nós conseguirmos fazer. Temos que fazer o melhor possível. Se você não vem no festival, ou mesmo se você vai cozinhar amanhã, o que Srila Sridhar Maharaj gostava de comer, não gostava não, que ele gosta de comer. Ele gosta de comer grão de bico. O dal predileto dele é grão de bico. Ele gostava de comer manga. Srila Sridhar Maharaj gostava de suco de laranja com um pouco de açúcar, só um pouquinho de açúcar. Ele gostava também de batata frita, arroz doce, samosa, várias preparações que ele gostava, mas ele era muito austero. Tem aquela história que desde pequeno, ele tentava controlar os seus sentidos, porque ele já sabia que os sentidos é que derrubam a gente na vida devocional. O prazer dos sentidos, quando você fica mimando a mente que nós temos, que é perversa, você fica mimando a mente, dando comida boa que ela gosta de comer, você fica mimando a mente, isso daí afasta nós da vida devocional. O conforto afasta nós da vida devocional, é prejudicial para a vida devocional. Então, Srila Sridhar Maharaj, ele morava com a mãe dele ainda adolescente, ele comia arroz com ninho. Somente comia arroz com ninho. Ninho é extremamente amargo. Se você lembra de algo amargo, o ninho é muito mais amargo. Por que ele fazia isso? Arroz puro com ninho, para fazer com que o paladar dele não dominasse ele, castigar o paladar. E nós queremos sempre comer comidas gostosas, estamos sempre pensando, o que eu vou fazer para comer? Ah, estou com vontade de comer isso, estou com vontade de comer aquilo. Não. Quanto mais você põe lenha no fogo, mais o fogo aumenta. Quanto mais você come comida gostosa, mais você vai querer comer comida gostosa. E Srila Sridhar Maharaj, desde adolescente, ele já sabia disso, e ele castigava o paladar dele, a língua dele. Porque aquele que controla a língua, isso está nas escrituras, você controla a língua, você controla o quanto você vai comer o estômago e você vai controlar o teu órgão genital. Você não vai querer usar o teu órgão genital. Controlando o quê? A boca. Você controla o paladar, o que você vai comer, não querer comer sempre coisas gostosas. Você não vai comer muito e você não vai querer usar o órgão genital. É uma linha reta. E Srila Sridhar Maharaj, ele controlava desde garoto isso, desde adolescente. Nós lemos de manhã na biografia dele, a autobiografia dele, ele falando sobre como ele conheceu Mahaprabhu. O divisor de água na vida dele foi quando o amiguinho dele, que estava no primeiro ano da faculdade, ele estava no quarto ano, ele estava andando na rua e o amigo falou, aquele cavalheiro, se referindo ao pai, e Srila Sridhar Maharaj não gostou disso. Ele falou, como você fala assim do seu pai? E o garoto falou, sim, eu não devia ter feito isso, mas essa é a verdade, ele é um cavalheiro. Ele me pôs no mundo nessa vida, mas quem é ele? Quem foi meu pai na vida anterior, quem vai ser o meu pai na próxima vida? Ele, a minha mãe, minha família, é tudo ilusório. Quando o garoto falou isso para Srila Sridhar Maharaj, ele realmente ficou pensativo e ele viu que essa era a verdade. E aí o garoto também emprestou para ele alguns livros de Mahaprabhu, porque Srila Sridhar Maharaj ele não tinha muita afeição por Krishna. Ele era mais ligado no Senhor Ramachandra. Ele só começou a ficar mais ligado a Krishna depois que ele leu sobre Mahaprabhu e sobre Shrimati Radharani.
Aí ele começou a gostar do Krishna Lila. Antes era só o Rama Lila. E ele depois só queria saber de Mahaprabhu. Mas a família do pai dele não gostava dos devotos de Mahaprabhu. Eles odiavam os devotos de Mahaprabhu. Eles achavam que os devotos de Mahaprabhu eram tudo pessoas que não queriam trabalhar, ficavam só querendo dançar, porque eles eram Smart Brahmanes. A mãe dele não tinha a família da mãe não tinha esse problema, mas a família do pai tinha. Então a história de Srila Siddhar Maharaj é muito bonita, nós vamos falar bastante dela amanhã, tentar falar, né, que ele queria receber sannyasi, ele tinha um empecilho da mulher que ele era casado, e ele pensou, se não tivesse minha mulher, eu não teria empecilho na vida para receber sannyasi. E ele chegou em casa, a mulher dele estava doente, com febre. Depois de alguns dias ela abandonou o corpo. Arranjo de Krishna. Então essa vida de uma pessoa santa, Krishna está sempre controlando tudo. Krishna tem um plano para cada um. Cada um de nós, Krishna tem um plano para nós. O plano de Srila Siddhar Maharaj era esse. Era distribuir a consciência de Krishna de forma pura. Então ele tirou os obstáculos dele, tirou a mulher, a mãe. Ele ficou livre para servir o guru dele, se dedicar e se entregar. E ele fez isso, ele se entregou. E ele fundou o Sri Chaitanya Sarasvati Mati em 1941. Para que ele fundou a missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati? Para que os devotos, os discípulos, conseguissem chegar em Goloka Vrindavana. Não é chegar em Vaikunta. Chegar em Goloka Vrindavana, ter um relacionamento com Krishna direto em Goloka Vrindavana. Essa é a função. Por isso ele criou o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E ele queria qualidade, ele não queria quantidade. Srila Siddhar Maharaj sempre ele fez a opção, a qualidade sempre na frente da quantidade. Para cantar a Japamala, para servir Deus, o número de devotos, sempre a qualidade e não a quantidade. E ele falou, toda vez que tem quantidade, não tem qualidade. Um lugar que tem muita gente, não tem qualidade. Se você canta muito, você não tem qualidade. Se você faz tudo muito, não há qualidade. A qualidade é superior à quantidade. Então é melhor fazer menos voltas na Japamala. Nós lemos isso aqui de manhã no livro de Srila Govinda Maharaj. Melhor fazer menos voltas na Japamala, mas cantar de forma correta. Cantar com atenção, sem pressa. Não é uma corrida que você tem que fazer 16 voltas na Japamala de qualquer jeito. Cante 4 voltas, mais concentrado, falando palavra por palavra, escutando palavra por palavra. E essa é a visão de Srila Siddhar Maharaj. Qualidade na frente de quantidade. Uma vez somente nós cantando, se nós cantarmos, uma vez somente, o Mahamantra Hare Krishna, sem ofensas, com qualidade, é o suficiente para nós sairmos do mundo material e irmos viver com Krishna, atingir Krishna Prema, amor puro por Deus. Vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. O celular deu problema, vou ver se consigo dar um jeito nele para amanhã nós fazermos o festival com ele, mas ele está com problema dele. Já faz alguns dias que ele está dando sinal que está com problema e hoje realmente ele não consigo ler, ele começa a pular de uma tela para outra e, enfim, eu vou ver o que dá para ser feito. Mas se não conseguir usar o celular amanhã, de manhã, eu vou imprimir a aula de Shilacharya Maharaj, aí eu leio no papel. Vamos ver, mas de qualquer jeito, amanhã eu vou ler a aula de Shilacharya Maharaj falando sobre, de manhã, falando sobre Srila Siddhar Maharaj. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai.
Hare Rama Krishna Jadavaya Namaha. Hare Rama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Shimadusudana. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gaurabhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha. Echai Gosai Kori Charana Vanda. Jaha Hoite Vignana Javistapura. Echai Gosai Jara Muni Tarada. Sabara Padarenu Mora Panchagras. Tandira Charana Siddhi Bhakta Sanivas. Janame Janame Morae Avilas. Echai Gosai Jale Braje Koilavasa. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Hari Nama Sankirtana Kohe Nartamodasa. Hari Nama Sankirtana Kohe Nartamodasa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Jaya Satinandana Gaura Hari, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana Gaura Hari, Jaya Satinandana Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Satinandana Gaura Hari, Jaya Satinandana Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Satinandana Gaura Hari, Jaya Satinandana Gaura Hari, Hari Hari Gaura Hari, Hari Hari Gaura Hari, Jaya Satinandana Gaura Hari, Jaya Satinandana Gaura Hari, Doya Nitai, Doya Gaura, 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 Doya Nitai, Doya Gaura. Doya Nitai, Doya Gaura, Doya Nitai, Doya Gaura, Doya Nitai, Doya Gaura, Doya Nitai, Doya Gaura, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitagora, Haribo, Nitagora, Haribo, 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 Nitagora, Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco aqui pelo Facebook. Enquanto isso, vocês recebam darshan das deidades no altar. Nós temos conosco hoje, participando, a Malini Devidasi, o Jagannath Prabhu, a Amrita Sindhu Devidasi, o Adipurusha Prabhu, o Vaishnava Prabhu, que aparece para mim são essas pessoas. Eu não consigo ver quem curtiu, somente quem comentou. Como eu falei, o celular deu problema, então estou limitado para ver quem está participando. Se tiver mais alguém que eu não falei o nome, me perdoe eu não ter falado, mas o importante é você ter participado aqui da live, escutando um pouquinho da vida de Srila Siddhar Maharaj. Então, até amanhã, às 7 horas, com Mangalarati, os Kirtans, e depois vamos ler uma aula de Srila Acharya Maharaj, falando sobre a vida de Srila Siddhar Maharaj, nesse dia auspicioso que será amanhã, do desaparecimento dele. Dandavat Prana a todos.